Então, Fabrício, é muito interessante sua pergunta, porque a observação empírica dos fatos, né, pela experiência, pela constatação do mundo na vida real, ela, obviamente, é muito importante, né? A gente aprende a maior parte das coisas da nossa vida que geram nossos comportamentos a partir da observação empírica. Mas o estudo científico acaba nos afastando alguns mitos, né? Como, por exemplo, a história da manga com leite. Em Minas, é Minas que você tá, Roberto? Minas, exatamente. Minas, minha avó era mineira, ela tinha isso aí, ela não deixava nem isso e nem tomar banho depois que comer também, né? Exatamente. Aí a gente passa a entender um pouco mais a relação de causa e consequência das coisas, né? E na execução ou no modelo de negócios da prestação de serviços de contabilidade, a gente obviamente tem muito disso, né? A observação empírica, mas os fatos científicos muitas vezes dão um outro olhar sobre a visão experimental da coisa, e é justamente por isso que eu consigo conduzir esse assunto com alguma propriedade. Primeiro, vamos pegar como exemplo aí o próprio imposto de renda da pessoa física, né? Que passa pelos 3 níveis também, né? Só para lembrar para o pessoal aqui, a gente tem um nível operacional, que você substitui o trabalho que é realizado por alguém, ou seja, você é um terceirizador, né? Realiza o BPO é Business Process Outsourcing, ou terceirização de um processo de negócio, e quando alguém faz o imposto de renda por mim, né, algum profissional da contabilidade faz o imposto de renda por mim, ele está fazendo o BPO de um processo chamado elaboração do imposto de renda. E, obviamente, quem contrata esses serviços de BPO, seja BPO financeiro, contábil, fiscal, recrutamento e seleção, BPO de vigilância, conservação e limpeza, ele busca alguém que faça aquilo por ele de forma mais barata. Barata levando em consideração o custo direto, o risco da atividade e o custo de oportunidade. Então, por exemplo, para eu contratar alguém para fazer meu imposto de renda, eu não vou olhar somente o custo daquela pessoa para fazer para mim, eu vou olhar meu custo de oportunidade, ou seja, se eu gastasse aí 2 ou 3 horas da minha vida para elaborar o meu imposto de renda, quanto que eu ganharia com isso, né? Então isso chama custo de oportunidade, ou seja, é o que muita gente chama empiricamente de focar no negócio principal ou no core business da empresa. O terceiro elemento que eu coloquei é o risco, né? Se eu fizer alguma coisa errada, qual a consequência daquilo? Então, a contabilidade, propriamente dita, é um campo muito fértil, muito propenso para as atividades de BPO, de novo, BPO contábil, fiscal, trabalhista e financeiro. Por quê? Porque os riscos envolvidos são muito, muito grandes, né? E o custo de oportunidade também é muito grande da complexidade da situação. E eu digo até mais, ao contrário da observação empírica de muita gente aí, que o BPO contábil fiscal, ele tem, e trabalhista, ele tem o custo de oportunidade e o risco muito maior do que o BPO do financeiro, por exemplo. E o pessoal não entende isso. Muitas vezes, a dificuldade no processo de marketing e vendas mascara uma pseudo-oportunidade, né? Ou, com isso eu não quero dizer que o BPO do financeiro seja uma oportunidade ruim. Não é. É legal, bacana, show de bola. Porém, o BPO contábil também é. O BPO fiscal também é. Aliás, é muito mais fácil você demonstrar o risco, né, o custo do risco ou o custo de oportunidade no BPO fiscal do que no BPO contábil, do que no BPO financeiro. Enfim, o nível 1 é um jogo de custo, por isso a automação é fundamental, a eficiência operacional é fundamental, mas também a preparação da sua empresa do ponto de vista de marketing e vendas é imprescindível. No nível 2 e nível 3, o nível 2 é consultoria. Vamos pegar o imposto de renda, né, de novo. Dá para fazer consultoria com imposto de renda? Claro que dá, né? Você vai orientar a pessoa na alocação melhor dos recursos que ela tem disponíveis, para conseguir uma restituição melhor, para conseguir uma alocação tributária do seu imposto de renda da pessoa física melhor, eventualmente até aproveitando aí os fundos de infância e adolescência, etc, etc. Tem uma coisa interessante, né, que eu trabalhei muito tempo com o mercado financeiro e muita gente perguntava, falando, Fabrício, se eu investir em ações, como é que eu faço para pagar menos imposto, né? Esse é um ótimo exemplo, né? Como é que eu faço? Tem aquela questão lá do valor que você tira, né, de dividendos ou de venda, tem um período certo para você fazer isso, né? Tipo, é um bom exemplo nesse aspecto também, né? Exatamente, Fabrício. Então você vai me ajudar aí também, porque é uma especialidade sua. No nível 3, no nível de consultoria estratégica, para especificamente um imposto de renda, a gente pode orientar o cliente no sentido, inclusive, de planejamento financeiro da vida dele, né? Para que ele vai utilizar os recursos? Pode ser para
para uma aposentadoria, pode ser para uma compra de um imóvel, pode ser para o estudo dos filhos, pode ser para uma reserva técnica, né, da vida dele. Enfim, o nível estratégico também faz parte, mesmo quando o assunto é imposto de renda. Então, esse é o resumo dos 3 níveis que a gente tem a dizer, e ele se aplica, obviamente, a qualquer tipo de atividade envolvida aí na profissão contábil. Bom, e aí vem sua grande pergunta, como começar? Pois é, eu, desde os tempos do SPED, eu costumo brincar com o pessoal falando o seguinte, na prática falta teoria. E é verdade, quando você começa uma atividade que você não conhece, a probabilidade de dar errado é muito maior do que se você fizer um mínimo de estudo conceitual, ou seja, o que eu preciso fazer para aquela coisa dar certo. Vou dar um exemplo até muito fora da nossa conversa aqui. Um bolo. Eu posso pegar uma receita na internet e seguir o bolo, né? Aí eu vou copiar e colar, né? Vou fazer exatamente o que está escrito ali na receita. E muito provavelmente esse bolo vai ficar bom o suficiente para a minha família. Mas ele não vai ficar bom para eu vender, né? Para eu começar um negócio novo. Porque para eu começar um negócio novo, no que diz respeito à fabricação de bolos, eu tenho que estudar os conceitos, né, relacionados aí à culinária, à gastronomia e tudo mais. A mesma coisa vale para você, empresário, empresária ou futuro empreendedor da contabilidade. Se você pegar na internet qualquer fórmula de bolo, qualquer receita de bolo, seja para o nível 1, nível 2, nível 3, seja para BPO contábil fiscal, para BPO financeiro, muito provavelmente você vai conseguir até agradar aí 1, 2 ou 3 clientes, mas isso não é um negócio, isso não é uma forma profissional de se ter um negócio próspero, bem-sucedido. Você precisa compreender os conceitos por trás daquilo. E é nesse sentido que eu vou começar a explicar para o pessoal como que eles podem dar os primeiros passos rumo a essa compreensão mais profunda do negócio e transformar o que é um processo, muitas vezes, artesanal, caseiro, em um negócio profissional, né? Bom, primeiro conceito que a gente tem que entender é o seguinte, não há nenhum conflito, nenhum paradoxo entre o nível 1 e os demais, entre o nível operacional e o consultivo estratégico. Pelo contrário, é muito importante em determinadas situações que esses 3 níveis convivam entre si de forma sinérgica. O que significa isso na prática? Significa que nem todo mundo quer consultoria, nem todo mundo quer aconselhamento estratégico. As empresas são como seres humanos, né? Você não adianta você explicar para uma criança que está lá no ensino fundamental coisas do ensino superior. Ela não vai entender, está além do alcance dela. Os empresários passam por essas fases também. Quando alguém cria uma empresa, seja ela qual for, o primeiro objetivo desse empresário é fazer a empresa funcionar. É entregar o que ele se propôs a entregar, ou seja, entregar o móvel, o bolo, o serviço, né, o projeto, a própria contabilidade. Ele tem que fazer a coisa acontecer. Então, o modelo mental desse empresário está todo no nível operacional. Depois, muito tempo depois, que ele começa a se preocupar com qualidade, com custo, com entrega, com prazo, com controle, com precificação, com orçamentação. Aí ele vai para o nível tático, né, o nível ali onde ele precisa de consultoria. E muito tempo depois ele vai para o nível estratégico, onde ele busca inovação, diferenciação competitiva, percepção de novos modelos de negócio no mercado, tendências, etc, etc. Então, você aí, empresário da contabilidade, muito provavelmente, se você tem uma carteira com 100 clientes, 90%, 80% deles estão no nível operacional. E eles precisam desses serviços de BPO. BPO, de novo, contábil, fiscal, trabalhista, financeiro e outros mais, né? Talvez uns 15% estejam ali com a mentalidade tática, ou seja, precisam de controle de custos, de qualidade, de preço, de orçamento, de fluxo de caixa, e aí você consegue entregar para eles serviços consultivos. E entre 5%, aí, talvez um pouco menos, esteja no nível mais estratégico, onde você consegue ajudar as empresas a mudar o modelo de negócios dela. Bom, por outro lado também, desde 2017 eu faço uma analogia com o posto de gasolina, né? O nível 1 é a gasolina lá da bomba. Ela tem que ter um preço compatível com o mercado. Eu sei que falar de preço de gasolina hoje em dia é ruim, mas faz parte do processo, né? Então, o nível 1 é a gasolina na bomba. Como é que você pode entregar uma gasolina de qualidade, né, em conformidade com a legislação, e num preço compatível com o mercado? Sem a automação, a redução de utilização de pessoas em tarefas repetitivas ajuda a reduzir esses custos. Uma compra bem feita, etc, etc, né?
Por outro lado, se você tem um posto de gasolina que só tem gasolina e etanol, e não tem a loja de conveniências, você vai competir por preço. Os clientes só vão parar no seu posto por causa do preço. Agora, se você coloca uma loja de conveniências, um lava-jato, uma troca de óleo, serviços adicionais, serviços consultivos, vamos dizer assim, os clientes podem parar no seu posto por causa da gasolina, mas vão comprar outros serviços, outros produtos na loja de conveniências ou na parte ali de lava-jato, etc, etc. Bom, há uma sinergia entre esses dois modelos. O que isso traz na prática? A consciência de que as coisas não são excludentes. Exemplo real, indo aí para o caminho prático do seu escritório. Se você abandona o nível 1, o BPO, hoje, e fica só na consultoria, os seus clientes vão continuar precisando do nível 1, do BPO. Então eles vão procurar outra pessoa para fazer. E já que eles estão indo lá, né, parar naquele posto todo dia para abastecer, eles vão acabar buscando a consultoria de outro lugar também. Entendeu? Do contrário, se você fica só com o nível 1, muito provavelmente você vai entrar numa competição por preço, porque você passa a não ter diferenciais competitivos. Então, há essa sinergia. E como escolher a melhor composição, falando tecnicamente aqui, o mix de produto e serviços que você vai ofertar para o seu mercado, né? Aí a gente tem que analisar duas coisas. Primeiro, a sua vocação. Segundo, a vocação ou a demanda do mercado. A vocação é uma coisa que depende de você e da sua equipe, né? Como que você cresceu, como que você desenvolveu o seu escritório, o que você gosta de fazer, o que você tem talento para fazer, como que você contribui mais com a sociedade com os seus serviços, com o seu conhecimento. E a demanda de mercado está do outro lado, e aí você necessariamente precisa entrar em contato com o mercado. Como? Né? Acabamos o isolamento social, então você vai pegar um dia por semana, vai sair da sua cadeirinha confortável, igual a minha aqui, e vai participar de eventos com empresários. E vai escutar mais do que falar. Vai escutar o que é que eles reclamam. Aliás, o ser humano adora reclamar, né? E quanto mais você escutar reclamações, mais você vai entender o que está por trás dessas reclamações, ou seja, o que eles precisam. Uma coisa é o que eles pedem, outra coisa é o que eles precisam. O ser humano é assim, né? É engraçado que eu tenho muito amigo médico e quando eles vão em festas, eu fico só observando, né? E todo mundo, quando descobre que a pessoa é médico, começa a reclamar. Eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu tô com isso aqui, e começa a pedir opinião. É mais ou menos assim que a gente tem que agir, de forma a escutar o que o mercado está pedindo e refletir sobre isso. Para quê? Para configurar a minha oferta de serviços para esse mercado. Então, se você me permitir, Fabrício, aqui, eu vou colocar um passo a passo. Vou estruturar um pouco melhor a nossa conversa aqui. Né? Pode colocar aqui. Vamos lá, então? É um negócio bem interessante, que é o seguinte... Isso que você falou é muito interessante, né? Acho que para qualquer tipo de profissão, não só contador, né? Que é a questão de você... E é uma habilidade, na verdade, né, Roberto? É uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Então, se saber ouvir já é o primeiro grande desafio. Então, escutar, né, estar presente, escutar. E o segundo desafio, e aí eu acho que é o segundo ponto, é processar isso, ou seja, o que ele realmente precisa e não aquilo que ele está falando que tem que ser feito, né? Então eu vou um pouco além de simplesmente falar assim, eu já executei para ele tal tarefa, e aconteceu, né? Exatamente, Fabrício. Eu vou pegar um assunto até polêmico e delicado aqui, que muitas vezes é até tabu no meio contábil. Sonegação. Todo mundo sabe que, pelo menos no nosso convívio social, a maioria das pessoas são pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que têm valores, né, inclusive bastante arraigados e que gostariam de transmitir esses valores para os filhos. Mas, inevitavelmente, a gente escuta, em momentos sociais, um empresário falar assim, como é que eu faço para sonegar? É uma pergunta frequente, né? Eu tenho certeza que os profissionais da contabilidade que nos escutam, que nos acompanham aqui, eles escutam também essas perguntas. Como é que eu faço para não pagar imposto? E aí, a gente tem que, nesse momento, a gente não é aconselhado para o cientista, e aqui nós estamos fazendo um trabalho de administração científica, né? A gente não pode fazer juízo de valor. A gente não está julgando a pessoa se ela é honesta ou desonesta. A gente está buscando entender o comportamento daquele público. E quando aquele público diz o seguinte,
como é que eu faço para não pagar imposto? O que na prática ela quer dizer? Ela quer ter mais dinheiro no bolso no final do mês. É isso que ela quer. Só que ela, na cabeça dela, o único jeito que ela descobriu é não pagar imposto. Por quê? Porque ela não estudou, ela não entende nem de gestão e muito menos de contabilidade ou de questões tributárias. Então, na cabeça dela, ela viu uma conta que é alta, né? Hoje, se não for maior, talvez seja sem dúvida nenhuma, é o top 3, né? Custo que qualquer empresa tem, é o custo tributário. Então, para ela, como ela não entende, ela fala assim, olha, o melhor jeito de eu ganhar mais dinheiro é não pagar imposto. Como quem não entende, vamos dizer assim, de empresa, vai falar assim, eu queria, né, virar empresário para ficar milionário. Não é bem assim, a gente sabe que tem muita coisa antes, né? Talvez até nem seja, né? O processo é muito mais sofisticado que esse. Mas então, voltando à coisa, quando a pessoa se expressa dessa forma, a gente, como administrador, como gestor do nosso próprio negócio e como cientista, a gente não faz juízo de valor, a gente entende o que está por trás. E talvez a gente possa oferecer para essa pessoa um serviço realmente de planejamento tributário, que é o mais óbvio que todo mundo da área contábil entrega. Mas, além disso, se o objetivo dela é ter mais dinheiro em caixa no final do mês, eu posso ajudá-la a fazer um planejamento de caixa, um planejamento de compra, um planejamento de estoque. Aí eu estou subindo de nível, do nível 2 para o nível 3. Né? Então, vamos para o nosso passo a passo. O primeiro ponto é escutar o mercado. Ao mesmo tempo, eu vou me escutar meu coração e minha mente, né? Qual é a minha vocação, o que eu sei fazer de melhor, como que eu e minha equipe podemos contribuir mais para esse ecossistema ao qual eu estou inserido. Uma vez que eu escutei mercado e a minha vocação, eu crio um negócio chamado propósito. Propósito. Propósito não é aquela missão que eu sei que muitos de vocês definiram. Minha missão a missão da minha empresa é prover serviços contábeis de qualidade, gerando lucratividade e satisfação para os acionistas, colaboradores e clientes, com ética e responsabilidade social. Isso é a missão que foi criada lá na década de 70, que o professor Falcone traduziu dos livros do Edward Deming, e que, obviamente, funcionou muito bem naquela época. O que a gente fala de propósito hoje em dia é o seguinte, em que eu contribuo para o mundo melhor, para o meu ecossistema. Então, eu vou dar um exemplo, aproveitar que eu sou Disneyaholic aqui, né, eu sou fã da Disney, o propósito da Disney é fazer as pessoas felizes, ponto. Todo mundo entende. E qual que é o propósito do seu escritório de contabilidade, da sua empresa de contabilidade? É calcular DAS, DARF, GPS não mais, esse tipo de protocolo de balanço para você despesa social? Não, né? O propósito, como diz o professor Lopes de Sá, né, o nosso querido e saudoso professor Lopes de Sá, a ciência da riqueza está ligada à geração de riqueza, né, para a sociedade, no aspecto prático, para o meu ecossistema, no aspecto prático, para a minha comunidade. E como é que eu posso levar esse propósito à minha empresa? E às empresas que são meus clientes. Então escreva o seu propósito, de forma muito clara. O meu propósito é o quê? Né? Eu sei que é fácil falar, difícil é fazer. Segundo passo aí dessa história, uma vez que você tem consciência do seu propósito, você vai fazer 3 perguntas para você mesmo. Quais são as... 4. Quais são as 4 habilidades, quais são as 4 características que, no meu entendimento, representam um atendimento extraordinário? Um atendimento que eu possa falar assim, pô, que sensacional, vontade que eu tenho de recomendar para todo mundo tal empresa. O que para você caracteriza esse tipo de atendimento? Ou seja, lista 4 coisas. 4 coisas. Na hora que isso ficar muito claro para você, você tem aquilo que antigamente a gente chamava de valores. E que hoje a gente traduz como princípios. Qual que é a diferença do que tínhamos na década de 70 para o que temos hoje? O que tínhamos na década de 70 era muito voltado para dentro da empresa. E agora a gente faz essas perguntas para fora. A missão era para dentro. O propósito é para fora. Como que eu ajudo o próximo e não a mim mesmo? Quais são os valores? Todo mundo cita ética, honestidade, compromisso, falando de si. E agora eu foco no outro. Como que eu posso deixar o outro melhor? O que eu tenho que fazer para ele me recomendar com força? Então, voltando para a Disney, né? Como exemplo principal aí
Primeira característica da Disney tudo lá é um espetáculo. Segundo, tudo tem cordialidade. Terceiro, tudo tem segurança. E quarto, tudo tem eficiência. Isso define qualquer ação que a empresa faça. Desde varrer o chão até construir um parque novo, até construir um streaming, né? E no seu escritório, e na sua empresa de contabilidade, quais são esses 4 princípios que vão deixar o seu cliente encantado e vão fazer com que ele recomende o seu escritório para terceiros? Eu sei que você deve estar pensando assim, o melhor marketing que tem é a indicação. E é mesmo. 100% das pessoas que entendem de marketing sabem disso. O melhor marketing, inclusive o próprio Philip Kotler diz isso de forma muito clara em vários livros dele, né? Mas uma coisa é você ficar passivo esperando a coisa acontecer, outra coisa é você agir de forma intencional. Eu quero buscar indicação. Para isso eu tenho que entender meu propósito, meu mercado, e deixar claro para a turma, quem é a turma? Para a minha equipe, quais são as 4 características que eu quero que eles façam todos os dias, da hora que acordam até a hora que dormem. Então, uma vez que eu defini isso, eu posso ir para o próximo passo. Qual que é meu sonho? Por que qual que é meu sonho? E o que isso tem a ver com aqueles 3 níveis, né? Porque se o meu sonho é me tornar uma referência na minha cidade, por exemplo, eu não posso ser referência só com o BPO nível 1. Não dá. Eu vou ser eternamente um competidor por preço. Né? Eu tenho que caminhar necessariamente para o nível 2 e 3. Isso é ser referência. Né? É ser uma referência em consultoria. O que é consultoria? É alguém que tem um problema e eu ajudo a resolver esse problema. Alguém que espontaneamente me pede, me pergunta alguma coisa, eu vou lá e respondo para ela. O consultor, ele faz isso. Né? Ele espera alguém perguntar e ele responde. Só que ele é remunerado por isso. Ele não é um palpiteiro, ele é um contratado, né? Porque ele tem consciência de que ninguém ajuda quem não quer ajuda. Então, e a qualidade, né, da informação é que vai determinar qual que é o nível do consultor, né, digamos assim, né? Qual que é a habilidade que ele tem, né? E é engraçado que cabe bem uma experiência que eu tive agora, esse final de semana agora, né? Meu sogro, ele trabalha com decoração lá no Rio de Janeiro, ele ficou encantado quando ele descobriu o Facebook, o Google Ads e Facebook Ads, né? Então começou a chegar muito cliente, ele falou, Fabrício, eu não quero fazer mais nada da minha vida, né? E ele sempre trabalhou ali com loja de rua, e ele viu isso acontecer, e ele falou assim, o único problema é que é o seguinte, a gente tem muita gente pedindo para baixar o preço. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi justamente essa que você está falando agora, né? Tipo assim, o que o seu cliente realmente precisa? Quem está lá vendendo, ele sabe responder? E aí a gente foi conversar com a equipe, né, de atendimento lá, de comercial, e aí eu falei assim, gente, por que eu tenho que colocar numa persiana uma tela X e não a Y? E eles não sabiam responder. O que eles sabiam? Eles sabiam o preço, né? E sempre brigavam em cima do preço. Então, assim, a qualidade da consultoria, ela é importantíssima, né? Você entender o que o cliente está precisando, ele está querendo, né? Então isso aí que você está falando é valioso demais, né? Para tudo aquilo que a gente faz. Exatamente, porque quando você não entra no nível 2, você vai competir por preço, seja qual for o seu negócio. Pode ser uma loja de persianos, uma loja de móveis, ou uma empresa de BPO, financeiro, contábil, trabalhista. Quando você passa a fazer parte da vida das pessoas e elas te veem como uma referência, aí a questão de preço deixa de ser o primeiro fator decisivo. Claro que preço sempre, o ser humano é sensível a preço, óbvio, mas o quanto esse item vai ser colocado em primeiro lugar ou não, depende única e exclusivamente de você, empresário, empresária da contabilidade. E se torna único, né? Quantos Roberto Dias Duarte existe por aí, né? Exatamente. Não existe ninguém que presta um serviço ou fala do negócio contabilidade como você, Roberto, fala. Então, assim, isso te torna único. Qual que é o valor que tem o Roberto dentro da minha empresa? É único, é o Roberto que dá, né? Porque não tem como brigar por isso, né, Roberto? Exatamente. E o que acontece? Eu falei aí do propósito, daqueles 4 princípios e do sonho. Qual que é o seu sonho? Isso é importante para você ter clareza sobre até onde você vai nesses níveis e, mais ainda, transformar esse sonho em objetivos. Tudo bem, meu sonho é ser uma referência no Brasil. Tá, e o que eu posso fazer em 2022? Aí eu começo a criar objetivos. Em 2022, eu posso ter
eu vou olhar esses objetivos sobre algumas óticas, né? A ótica financeira, a ótica de crescimento da empresa, a ótica da equipe, a ótica do cliente, a ótica da inovação. E aí eu começo a definir objetivos, metas e métricas. Tá, se eu quero ser referência, eu tenho que ter serviços diferenciados. E o que eu posso fazer em 2022? Qual é o novo serviço, ou traduzindo para um termo mais técnico, qual é a inovação que eu vou introduzir em 2022 para os meus clientes? Sobre a ótica deles, né? Então, uma vez que eu tenho métricas e metas, eu consigo começar a trabalhar já na minha empresa para construir esse novo caminho, essa nova trajetória. Meu sonho é ter uma empresa mais produtiva e conseguir atender a mesma quantidade de clientes com uma equipe menor, mais bem preparada. Isso acontece de fato, tá? Eu escuto muito essas coisas. Tudo bem, em 2022, o que você vai fazer? O que é que você vai fazer para aumentar a sua produtividade? Porque aí a gente começa a entrar em um assunto que, se você nos permitir, eu gostaria de explorar muito no próximo programa nosso, que é a produtividade. O que é produtividade para o escritório de contabilidade? Isso também tem muito conhecimento empírico, muito conhecimento empírico que faz sentido, mas também tem muito mito, tem muita coisa conceitualmente errada e que acaba atrapalhando o desenvolvimento das empresas de contabilidade aqui no Brasil. Algumas empresas, alguns empresários da contabilidade têm uma certa deficiência no que diz respeito a esse conceito de produtividade e ficam perseguindo miragens empresariais. Eu acho que até as pessoas mesmo no Brasil, pelo menos eu, né, tive essa percepção na maior parte do período em que eu trabalhei, né? Então, assim, volume era muito mais importante do que qualidade, né? E aí eu acreditava que estava sendo muito produtivo, mas os meus gestores, lá no começo da minha carreira, eles falavam assim: Fabrício, mas não tô satisfeito com o que você está fazendo. E na minha cabeça, mas eu estou fazendo muito, né? Tipo assim, então, eu acho que é algo que é interessante demais para a gente poder avaliar e falar na próxima live, porque o nosso tempo aqui já foi, na verdade, né, Roberto? E já acabou aqui. Passou rápido pra caramba, né? Mas a gente, infelizmente, vai ter que parar por aqui e a gente vai falar mais sobre isso. E aí eu queria que você deixasse aí suas considerações finais aí e finalizasse aí a nossa live aí, né? Desse seu boa noite aí para os contadores. Muito bom, pessoal. É sempre um prazer conversar com vocês. Deixem aí perguntas para a gente explorar mais. E contabilidade realmente é um excelente negócio, mas, como qualquer negócio, é fundamental que a gente compreenda o que é uma empresa, o que é um negócio, quais são os conceitos interrelacionados aí com a nossa atividade, né, com a nossa jornada. E, só recapitulando, seja qual for a composição desses 3 níveis que você queira, que você tenha vocação para eles, olhe para o mercado, compreenda as pessoas, faça essa análise científica do seu mercado, da sua região, no seu bairro, na sua cidade. Entenda qual que é o seu propósito, ou seja, como você pode contribuir para a vida dessa comunidade ao qual você está inserido. Entenda quais são os 4 princípios básicos que vão levar o atendimento da sua empresa a um nível de excelência extraordinário. Qual que é seu sonho? E transforme esses sonhos em objetivos, métricas e metas. Esse é o beabá, é o passo zero, é o primeiro caminho aí para se chegar a uma empresa de sucesso. Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado, que foi bem produtivo. Eu acho que aí tem lições valiosas aí para as contabilidades começarem a ter um aumento aí na qualidade dos serviços, né? Ganho de faturamento nos resultados da contabilidade. E aí a gente se vê aí na próxima para poder falar sobre essa questão aí de produtividade. Acho que vai ser um assunto super interessante aí para todo mundo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aqui no comentário, para que a gente vai tirar essa dúvida, vai colocar essa pergunta na próxima live que o Roberto estiver aqui com a gente. Tá ok? Gente, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Tchau.